Olá, não passe. Fique aqui, porque hoje, no podcast do Chá das Síndicas, nós temos duas convidadas que vão dar dicas de ouro. Sabe aquele setor do condomínio que quase não dá problema? O elevador, exatamente. Você não tem problema de elevador. Você nunca teve problema de elevador. Ah, teve? Então fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente e assista, porque a Monique e a Júlia vão dar dicas de ouro através da Veloce Elevadores para você não ter mais dor de cabeça com os elevadores. E caso fique alguma dúvida, aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever e encontrar com a gente pessoalmente no próximo dia 30 de outubro na CADEG. E o link vai estar logo aqui embaixo. Mas enquanto isso, deixa eu receber minhas convidadas, né? Monique e Júlia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pela oportunidade, Ana Paula. Foi um prazer. Monique, me diga, qual é o diferencial dos contratos? Com peça ou sem peças? E por quê? Ana Paula, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de apresentar a Veloce Elevadores. Vamos lá. Contrato simples e integral. O contrato simples, ele não contempla as peças. Ele consiste em lubrificação, limpeza e vistoria dos componentes. E o contrato integral, ele contempla peças. A nossa indicação é, quando o elevador é mais antigo, geralmente as peças são revitalizadas. Então, não tem novas no mercado. Então, a gente sempre pede para ser o simples, justamente pela dificuldade de encontrar as peças. Quando realizamos uma vistoria técnica e conseguimos detectar que o elevador tem a possibilidade de ter peças que nós temos e almoxarifados, temos a facilidade, então aí nós indicamos o contrato integral que contempla todas as peças. Viu como é importante? Se o seu elevador for um elevador jovem, você vai conseguir com muita facilidade as peças no mercado. Até porque a Veloce tem um depósito e a gente vai falar daqui a pouquinho. E se for muito antigo, é melhor você optar por modernizar esse elevador. E para falar da diferença entre modernização e embelezamento, a gente vai perguntar para a Júlia. Júlia, modernizar e embelezar. As pessoas às vezes confundem. Fala a diferença para a gente. Boa tarde a todos. Então, Ana Paula, é uma pergunta muito importante, porque a maioria das pessoas confundem embelezamento com modernização tecnológica, né? Então, as pessoas acham que modernização é só a parte estética, que é atualizar o design, né? Embelezar o elevador. Mas modernização consiste, vai muito além. Você pode modernizar a parte mecânica, né? O maquinário, você pode modernizar o quadro de comando, né? Você pode modernizar botoeiras, você pode modernizar o operador de porta, que é aquele conjunto, né? Do motorzinho que fica em cima da porta, controla a porta, o abrir e fechar da porta. Então, é uma parte também muito importante, às vezes, para modernizar, que grande maioria, 90% dos defeitos, a maioria é porta de elevador. Então, é muito importante modernizar o operador de porta também. E as pessoas só se preocupam com a parte estética, mas o que adianta você embelezar o elevador se a parte mecânica, a parte eletromecânica, né, tá obsoleta, apresentando muito defeito, né, paralisações frequentes, né? Então, assim, a modernização é parte tecnológica, né, parte técnica, e embelezamento é a parte estética, né? Geralmente dentro da cabine, onde as pessoas mais veem, né? As pessoas não veem a parte técnica, tecnológica. Então, por isso que elas optam geralmente pelo embelezamento. Mas nada adianta que o elevador vai continuar dando defeito. Exatamente. Qual é o maior problema que a gente encontra no mercado? Às vezes, o elevador ainda é aquela caixinha de madeira, que tem aquela fórmica que combina com não sei o quê, que tem um tapete com o nome do edifício, né? E as pessoas falam assim, não, vamos modernizar. Mas eles acham que é para poder embelezar. E aí bota uma outra fórmica laminada, troca a botoeira e tá tudo bem. E não é, gente. Para modernizar, você tem que trocar toda a parte mecânica para que esse elevador tenha uma saúde melhor e você consiga uma empresa que faça a manutenção e, caso tenha que trocar alguma peça, já encontre ela com mais facilidade. Quem nunca passou por aquela situação de ter aquela placa pendurada na porta do elevador dizendo:
sem funcionamento e ficar com aquele elevador parado 15 dias e sobrecarregar o outro e daqui a pouquinho o outro também sofrer porque está sendo utilizado muito, né, meninas? Sim. Bom, a vistoria fotográfica, eu sei que o diferencial da Velocity, e eu acho que eu já contei isso para vocês em algumas lives do Sextou, o diferencial da Velocity é que, além das meninas fazerem parte do projeto do Chá das Síndicas, elas se oferecem para poder visitar o condomínio e fazer uma vistoria fotográfica. Fala para o pessoal um pouquinho do que é a vistoria fotográfica, Monique. Bom, Ana Paula, o nosso vistoriador técnico, ao realizar a vistoria, primeiro é visual. Nós não podemos realizar a vistoria por conta da responsabilidade técnica sobre o equipamento. Então, nós vamos lá, detectamos tudo que é necessário fazer de forma visual, porque às vezes as pessoas fecham um contrato e falam, por que você não viu isso? Por que você não viu outra coisa? Porque é totalmente visual e nós não podemos mexer no equipamento, vale ressaltar essa parte. Tiramos todas as fotos e vem o que você sempre fala sobre a honestidade, né? Vem a honestidade de realmente mostrar para a pessoa, para o síndico, para o conselho, que o que está acontecendo de verdade no elevador. Então, a gente sempre tira as fotos, deixa tudo de forma detalhada. Geralmente, imprimimos até em papel fotográfico para que fique mais real e entregamos ao síndico para poder fazer a assembleia e tomar a decisão. Veja como é que é importante, né? Nós temos dentro do projeto do Chá das Síndicas um parceiro que se propõe a ir até o seu condomínio, fazer essa vistoria fotográfica, claro, sem mexer em nada, para poder você ver realmente onde está por trás do elevador, né? Porque como a própria Júlia falou, a gente só vê a estética, a gente vê se o elevador está limpo, se o botão está acendendo dos andares, se a porta está abrindo e fechando, mas na parte de fora da caixinha do elevador, a gente não consegue visualizar. Só uma pessoa técnica que consegue ver se realmente tem alguma coisa sem ter a sua manutenção que é necessária e obrigatória, né? E eu passei uma vez um caso, e aí eu vou fazer a pergunta para a Júlia, que foi o seguinte. Eu estava num condomínio, né, substituindo uma síndica que estava viajando, e aí aconteceu um acidente. Um condômino estava fazendo uma obra e o registro quebrou. Vazou água pelo apartamento, vazou no corredor e molhou o inversor. A sorte que esse condomínio tinha o contrato total com peças, né? E aí vocês emprestaram durante 15 dias o inversor até que eles conseguissem marcar a assembleia e resolver sobre o pagamento e receber o inversor. Fala um pouquinho, Júlia, dessa importância de você ter esse contrato, do parceiro ter um produto que tem um valor tão agregado em stand-by para poder emprestar para o condomínio não ficar com menos um elevador. Sim, isso é um dos diferenciais da Velocity. Nós somos muito humanos, né? Então, a gente entende a dificuldade ali do condomínio, sabe? Que demora, acionar o seguro. E é incrível quando existe vazamento de água, queima sempre as peças mais caras, né? Inversor não é uma peça barata. Então, a gente empresta, né? Durante uns 15 dias ali, até fazer os trâmites ali com seguro, né? Até conseguir pegar um inversor novo, né? Aí a gente pega de volta o que a gente emprestou. A gente empresta um que a gente tem lá no almoxerifado e até eles resolverem a situação. Quando resolve, a gente instala o novo e pega o nosso de volta. Porque a Velocity não gosta de deixar o elevador parado. Então, assim, a nossa prioridade sempre é ajudar o cliente para... Esse é o lema da Velocity. A gente não deixa o elevador parado. A gente sabe a dificuldade e o constrangimento que é para o síndico, por exemplo. Imagina quantas pessoas vão falar para o síndico, porque acabam culpando o síndico, né, gente? Mas existe toda uma equipe por trás para tentar solucionar o problema do síndico, dos condôminos, para não gerar uma dor de cabeça. Então, a gente... Para evitar, para dar mais comodidade, para dar mais tranquilidade aos condôminos, a gente faz o empréstimo do inversor. Até porque, né, se a gente for levar a ponta do lápis, o que acontece? Se o condomínio só tem um elevador, imagine. Sim.
o valor do inversor é muito alto, você tem que seguir a convenção para poder solicitar uma assembleia, Sim. aprovar, pesquisar no mercado, vai precisar do apoio técnico da empresa de elevador para dizer qual o inversor, tudo direitinho, né? E inversor não é uma coisa que a gente encontra na prateleira. Se você comprar errado é complicado, porque como é que você vai trocar um produto com um valor agregado tão alto, Exatamente. né? Então você tem que comprar certo, no fornecedor, prestador de serviço certo, para poder você fazer essa compra, dividir esse custo com os condôminos para depois negociar para essa pessoa que no meu caso desse dia que aconteceu, é uma obra, ter condições de pagar, mas de imediato quem tem que pagar é o condomínio. Então, assim, ter um parceiro que é fornecedor e prestador de serviço, mas que ele está apto com estoque, né, para poder emprestar esse inversor, é muito legal. E muitas das vezes, e aí a gente vai falar do mercado, né, Júlia e Monique, existem empresas que elas têm esse contrato de manutenção muito abaixo do mercado, parecendo que eles fazem milagres, mas exatamente os milagres não existem e são nos pequenos detalhes que, às vezes, nem o jurídico e nem o síndico lê no contrato, que é exatamente essa parte que eu vou partir agora. O RIA, o GEM, é um diferencial, né? A Veloce tem. Fala um pouquinho para as pessoas o diferencial independente, porque, assim, tem municípios que não é cobrado, mas é um diferencial ter. O município, se eu não me engano, de Niterói não tem essa cobrança, mas uma empresa, para atuar no município do Rio de Janeiro, tem que ter toda a documentação de GEM e de CREA. O RIA, ele faz parte do relatório de inspeção anual, ele faz parte do órgão do GEM, que é a vistoria que nós realizamos de forma anual, que a gente fala que é o aniversário, que completa um ano. Então, a gente vai lá, realiza uma vistoria, vê o que está dentro de norma, o que não está dentro de norma, passa o orçamento para o cliente e, mediante a isso, ele dá autorização ou não para poder realizar os serviços que vistoriamos no local. Então, nós trabalhamos de forma autorizada no Rio de Janeiro. Gente, isso é muito importante. É muito importante porque, caso dê algum problema e a empresa que vocês contrataram não tenha autorização, isso pode dar realmente uma dor de cabeça futura. Então, isso é muito importante. Consultem as empresas que vocês estão cotando, orçamento, proposta, porque isso é fundamental. Então, a Veloce tem essa importância de ser legalizada tanto no CREA quanto no GEM. E não é só isso, né? O elevador é um transporte de vidas. Exatamente. Estamos lidando com isso. E mesmo que você tenha o seguro, e eu falo muito isso, a gente já fez aqui o podcast com seguro, não adianta você ter um seguro total se você não faz a manutenção daquela parte. E o elevador é transporte de vidas. Tem condomínios que tem 2 elevadores e tem condomínio que só tem um. E aquele que tem esse não pode parar. Por quê? Já pensou se são 20 andares? Como que você vai descer 20 andares de escada? Se acontecer uma emergência enquanto aquele elevador está parado. Então, é muito importante a gente falar isso. E pegando um gancho nisso daí, eu queria que vocês falassem um pouco, falassem o endereço do depósito de vocês. O depósito de vocês é muito bem localizado ali em Bom Sucesso, ali próximo da Venda Brasil, que a gente pode ir para norte, para sul, para centro-oeste. Então, vocês estão no meio de uma via que vocês podem ir para qualquer lugar aqui do estado do Rio de Janeiro. Quero que vocês falem um pouquinho desse depósito, falem um pouquinho dessa base de vocês, que é uma coisa muito importante. As pessoas estão contratando empresas de elevadores e não sabem nem onde que é a base, onde ficam as peças. Sim. Né? A nossa empresa fica situada na rua Guilherme Frota, 145 Bom Sucesso. E como a Ana Paula falou, tem a saída para a linha amarela, na Avenida Brasil. Para a linha vermelha, é uma oficina, nós fazemos montagem lá também, montagem do quadro de força. O almoxarifado, a montagem do quadro de força é nossa. Então, a maioria das peças que são feitas é mão de obra da Veloce. Então, a gente dá garantia 100% daquilo. Então, caso alguém queira
conhecer a nossa empresa, pode entrar em contato com a Ana Paula, pode pedir nosso contato, a gente leva, faz uma visita na empresa e você consegue dar uma olhadinha e ver como funciona a empresa por dentro, né? A empresa como num todo. Só complementando, que a nossa base principal ali é em Bom Sucesso, né? Onde fica o almoxarifado e a oficina. Porém, como a gente atua em vários bairros do Rio de Janeiro, cada setor ali técnico tem uma base em um bairro específico, assim, é distribuído estrategicamente, né? Os técnicos do bairro tal têm a base no bairro, entendeu? Zona Sul, não Zona necessariamente Norte. Eles têm que sair de Bom Sucesso, entendeu? Isso é Nós muito temos importante, porque às vezes, num caso de emergência, Exato. você não vai ter 24 horas para chegar até o local. Você tem que chegar ao local rápido. Então, Sim. se o condomínio é na Zona Sul, tem que ter uma base na Zona Sul. Se o condomínio é na Zona Norte, tem que ter uma base de emergência na Zona Norte. Então, isso é muito importante. Júlia, queria que você falasse um pouquinho sobre essas garantias que vocês dão. Porque, assim, quem confia no que faz, dá garantia. Então, eu quero que você fale um pouco dessas garantias que a Veloce faz quando eles mesmos fazem a modernização. Então, quando a Veloce faz a modernização num condomínio, a gente dá 2 anos de garantia das peças, né? E aí é até interessante a gente voltar naquele assunto sobre o contrato, né? De simples e integral. Porque quando você moderniza um elevador, não tem necessidade de você... a gente indica, né? Não fazer o contrato com peças, né? O integral. Porque não tem necessidade. O elevador vai estar com as peças novinhas, a gente vai estar dando 2 anos de garantia. Então, a gente indica honestamente para o cliente que a gente poderia querer ganhar mais e querer que o cliente assinasse um contrato integral. Mas a gente honestamente fala para o cliente, olha, a gente dá 2 anos de garantia, você já vai ter a garantia dessas peças, então não tem necessidade de você fazer um contrato integral. É claro que a parte mecânica pode gerar algum problema, pode dar um problema, normal, porque empresas são assim. Mas a modernização, ela ainda preserva a parte mecânica. Então, além da garantia, você está preservando uma máquina que, se dura 80 anos, vai durar 150. Então, por isso que é importante a modernização dos elevadores, porque além de entender melhor se quando acontece um problema, entender melhor o funcionamento, saber exatamente, olha, foi no tal andar, ainda preserva os componentes da parte mecânica. Então, você economiza dor de cabeça, economiza a parte financeira. É muito legal, né? Quando a gente tem um fornecedor e prestador de serviço que é honesto, sabe o que está fazendo, porque assim, se a gente for pesquisar, a Veloce é muito jovem. Jovem igual a vocês duas, né? Quantos anos tem a Veloce? A Veloce tem 10 anos no total. E antigamente ela trabalhava, eu falo que é B2B, que trabalhava para as empresas fazendo a montagem dos elevadores. Era um sócio só. Agora, a Veloce trabalha diretamente para o consumidor final. Por volta de 6 anos, Júlia. Por volta de 6 ou 5 anos, diretamente para o consumidor final. Então, ela é jovem, mas tem uma experiência no mercado. A Veloce, né? Isso. A Veloce é uma junção de sócios que, à busca de um sonho, se juntaram e fizeram da Veloce hoje uma empresa com mais de 600 contratos. E falando, Júlia, desses 600 contratos, depois que a Veloce entrou no projeto do Chá das Síndicas, mais ou menos quantos contratos tem e como que é diferente fazer parte desse projeto onde você tem lá síndica, subsíndica, conselheira, engenheira, tem a nata, né, da área condominial feminina. Fala um pouquinho sobre isso, Júlia. Quantos contratos tem? Como é que é diferente participar desse projeto? Então, como você falou, a Veloce é uma empresa jovem, né? Comparada a outras empresas no mercado que tem 100 anos, né? E a Veloce já tem bastante contratos, mais de 600, né? E quando a gente entrou pro Chá das Síndicas, né? Com essa parceria, já deve ter mais de 15 contratos que a gente conseguiu com essa parceria, né? Explicando para as síndicas, tirando dúvidas, querendo, aí as síndicas começam a buscar querendo fazer orçamento, relatório fotográfico, né? E aí, com a indicação do Chá das Síndicas também, que reforça, né, essa confiança.
E a gente já deve ter mais de 15 contratos já depois com essa parceria com o Chá das Síndicas. E é muito legal que tem engenheiras também, né? E como é que é o relacionamento de vocês com as engenheiras? Porque, assim, as pessoas têm muita curiosidade de saber como é que é estar dentro do projeto Chá das Síndicas. E eu quero aproveitar a presença de vocês, por vocês serem um parceiro que desde o comecinho, né, estão ali fielmente a gente. Então, a gente está fazendo esses 4 anos de amizade juntos. Eu queria que você falasse como é que é o relacionamento com as engenheiras. As engenheiras também pedem para vocês visitarem, ou é só as síndicas? Como é que é o relacionamento, essa troca de informações técnicas? Como é que é o relacionamento, o ambiente? Eu queria complementar o que ela estava falando. E essa oportunidade de estar no Chá das Síndicas é estar o tempo todo ali online, 24 horas estando num atendimento muito mais rápido, por exemplo. Às vezes você gera muito essas perguntas. Então, de prontidão, eu consigo responder. As meninas que estão sempre trocando informações, a gente sempre se ajuda. Inclusive, o Chá das Síndicas é bom até para eu poder indicar outras coisas para os meus clientes, porque consegue fazer uma troca muito boa. Eu consigo ajudar as minhas síndicas com a prestação de serviço, com os fornecedores de confiança, porque eu sei que você só coloca pessoas lá de confiança. Então, essa troca é muito boa. Eu falo muito com as engenheiras, sim. E elas me chamam, eu consigo sanar as dúvidas delas e agendar uma vistoria, geralmente com elas ou com quem elas indicam. Eu acho muito legal essa nossa conversa sobre os elevadores, porque existem muitas dúvidas, né? Sim. E aí eu acho muito engraçado que uma vez falaram sobre o freio. E eu falo assim, por que às vezes a gente entra no elevador e dá aquele, né, aquele trancão assim e tal? E aí as pessoas falam assim, é o freio. Só que tem uma coisa muito legal, que eu acho que é legal a gente falar com as pessoas. Existem algumas empresas que fazem manutenção, mas elas não fazem o controle desse freio, não fazem o controle do peso. Porque eu já cheguei também em elevadores que a gente falou, vamos subir todo mundo. E aí o bichinho não sai do lugar. Isso é segurança. Fala um pouco dessas dicas de segurança que as empresas que fazem manutenção precisam fazer, Monique. Ana Paula, existem vários tipos de problema que podem ser a parte do freio, tá? Esse solavanco que você falou pode ser também falta de lubrificação, pode também ser problema na corrediça. Então, existem vários problemas em relação ao freio. Também, né? A corrediça, a lubrificação pode parecer que é um problema do freio, né? Porque a guia seca também pode parecer. Mas a questão do freio é porque as pessoas não têm noção do qual tecnologia está embarcada ali. E às vezes o elevador antigo a gente chama de queixo duro, que é de uma velocidade só. Então ele vai dar um tranco, ele vai parar de forma brusca, entendeu? E depende também do ajuste do freio. Às vezes os técnicos não são capacitados para mexer na parte de freio, a empresa às vezes nem quer, porque é uma responsabilidade, né? Então, assim, não tem técnicos capacitados para mexer na parte de freio. A Veloce, a gente tem técnicos capacitados para mexer tanto nessa parte de freio, como manutenção de questão de lubrificação, tudo isso. Então, mesmo com uma boa manutenção, é importante levar em consideração a tecnologia embarcada. Não tem como o elevador antigo ter uma suavidade na partida e na freada, na frenagem, né? Porque é uma velocidade só. Agora, um elevador mais moderno, ele já tem um inversor de frequência, ele já vai parar de forma mais suave, vai partir de forma mais suave, né? E a questão que você falou de peso, é interessante ter um sensor de carga, né? É muito interessante você, na hora de modernizar, você escolher essa opção, esse upgrade, porque é uma proteção, né? A ideia é o elevador não andar mesmo, essa é a segurança, entendeu? Porque o elevador andar com sobrepeso é inseguro. Então, gente, se o elevador parar ou não andar, não se preocupem, ele não vai cair. Pelo contrário, é segurança para vocês. Ele está dizendo lá pro comando, olha, não vou funcionar porque eu tô com um problema. Então, fiquem tranquilas em relação ao elevador parar, porque ele é pela segurança dele. A gente quando a gente não entende, né, sobre essa parte técnica, a gente fica muito ansioso. E, na verdade, o elevador está dizendo o quê? Que está fora do peso e, por isso, ele não vai andar, porque senão ele pode trazer perigo. Só que a gente também tem aquele problema das portas, né?
Eu não sei, eu sou de 1973 e as portas eram aquelas portas que vinham uma grade sanfonada. Pantográfica. E tem aquelas portas que ela fecha, mas fica aquele espaço. E aí você sabe, o adulto não vai colocar a mão, mas e a criança? Então, assim, as pessoas hoje... a gente tem lá, dentro do próprio projeto, síndicas que têm elevadores e o próprio condomínio é de 1950. Então, são elevadores muito antigos. E aí eu queria saber um pouquinho também da Júlia e de você, Monique, que o elevador é aquele elevador mesmo que, tipo, síndica, desculpa, não tem jeito. A gente vai ter que, fazer um elevador novo. Né? Porque 1950, 1950, era um outro tipo de elevador, que era uma caixa de madeira. Então, quando esse valor é tão alto assim, qual é a opção que a Veloz te dá para o seu cliente final? Deixa eu só complementar uma coisa. Até esses elevadores, que são muito antigos, dependendo do tipo de elevador, com a modernização, consegue ajustar. Porque ele consegue salvar essa parte do maquinário que é antigo. Então, dificilmente a gente troca tudo. O maquinário. Show. Realmente tem que estar com problema na coroa sem fim, que ela pode explicar essa parte mais para ela. Mais técnica. Sim. Pode gerar problemas no maquinário, sim, tá? Mas se o maquinário estiver bom, com o nível de óleo, com a coroa sem fim funcionando, o que vai salvar o elevador é a modernização tecnológica. Ele vai ajustar o quadro de comando elétrico e ainda vai melhorar o funcionamento da parte mecânica. É essa parte que vai condenar? Aí eu vou deixar para a Júlia, que ela vai falar melhor sobre coroa sem fim. Júlia, é muito importante a gente passar para todo mundo quando não tem jeito e a gente tem que condenar o elevador. Porque assim, a gente sabe que tem gestores e gestoras aqui acompanhando o nosso podcast. Nós, como síndicos, somos responsáveis pela segurança daquelas pessoas. O elevador é um transporte de vidas. Eu tenho alguns cases que a pessoa chegou a óbito porque o elevador desceu numa velocidade só, entendeu? E aí a mola não funcionou. E aí, como tinha 2 adultos e uma criança, infelizmente a criança veio a óbito. E nós sabemos que isso é responsabilidade do condomínio. Está na lei que precisa se manter a manutenção. Não tem aquela desculpa que não tem dinheiro, que tem inadimplência alta, etc. e tal. O síndico tem que fazer uma gestão financeira, porque o elevador é como se fosse uma coisa essencial. E aí eu quero que você fale para o nosso público quando não tem jeito, que condena mesmo. E as pessoas têm que tomar muito cuidado. Por quê? Muitas das vezes, as empresas, para ficam dando um jeitinho. E esse jeitinho é perigoso. Sim. Então, atenção à dica que a Júlia vai dar. Você tocou num ponto muito importante. Vou falar como a Veloz trabalha, tá? E é até bom esclarecer uma situação. Você falou sobre a mola não funcionar. Sabia que você fala disso. Não. Então, o que salva vidas nessa situação do elevador despencar não é a mola. A mola é só para caso o elevador exista uma como se diz? Ele vai segurar. Um desnivelamento ali, um deslize. A mola é mais para um deslize. Mas quando o elevador ele desce desgovernadamente numa velocidade fora que não é segura, é o limitador de velocidade que salva vidas. Ele vai acionar o freio de emergência. O freio de emergência vai travar o elevador nas guias. Isso é que salva vidas. O elevador não pode bater na mola. Entendeu? Então, assim, é bom explicar isso, porque as pessoas acham que a mola é que vai salvar o vidas. elevador. Então, assim, é muito importante que seja feita a aferição periodicamente do limitador de velocidade. A Veloz prefere até perder alguns clientes, tá? Do que assumir essa responsabilidade quando a gente diz para o cliente no RIA que tem que ser feita a aferição no limitador de velocidade, porque ele tem que funcionar sem falhas. É como se fosse um cinto de segurança. Imagina, seu cinto de segurança não funcionar na hora que você mais precisa, né? Então, assim, a gente prefere perder alguns clientes quando a gente diz no RIA que tem que ser feita a aferição e o cliente nunca aprova. A gente está dizendo para ele... recusa a pagar a aferição. Porque por conta de valor, preço. Gente, a nossa vida não tem preço, né? Eles não têm noção de um processo de óbito dentro do condomínio.
As pessoas, e aí eu quero chamar a atenção aqui dos nossos seguidores, o seguinte: o síndico, ele é responsável civil e criminalmente pelo condomínio. A partir do momento que o elevador é um transporte de vidas e ele não tem recurso financeiro para fazer esse serviço que é obrigatório, ele precisa repensar. Porque a gente não pode contar com a sorte. Uma hora pode não acontecer, mas pode acontecer. E aí, aquele condomínio vai ficar com aquela marca para a vida toda. Aquele ali é o prédio que o elevador despencou e que uma criança, um adulto, um idoso ou várias pessoas vieram a óbito. Então, as pessoas têm que aprender que é muita responsabilidade. E uma coisa que eu tenho muito medo, meninas, e é uma coisa que eu sempre fico batendo ali na mesma tecla, é que quando você vai comparar contratos, processos, orçamentos, a gente não tem que olhar simplesmente para o final, onde tem o preço. Nós precisamos ver todos os benefícios que um vai fazer e que o outro não vai fazer. Ah, esse aqui tem o RIA, esse aqui tem? Não, então sai fora. Sim. Ah, esse aqui é cadastrado no CREA. Ah, esse aqui não. Ah, esse aqui tem um GEM, esse aqui não. Ah, esse aqui tem um depósito com estoque de peças para me atender imediatamente. Se eu tenho só 2 elevadores, eu preciso que os 2 elevadores funcionem, porque senão o outro vai ficar com sobrecarga e quando eu consertar esse aqui, quando eu quiser, o outro já vai estar com problema. Isso é um dos custos. Então, assim, o intuito do podcast é a gente trazer os fornecedores e prestadores de serviços do Chá das Síndicas, trazer os patrocinadores do próximo aniversário do Chá das Síndicas, mas também alertar os gestores e gestoras condominiais dos perigos que existem quando eles fazem um orçamento para poder olhar só para o preço. Isso é muito perigoso de verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, é muito importante, né, Júlia, essa informação que você deu. E a gente vive indo para os condomínios e as pessoas reclamando dessa falta, né, de receita, né? E aí, até aqui nos bastidores, eu falei com vocês, quando o condomínio tem esse custo todo e ele diz que não tem como fazer, há algum tipo de facilidade da Veloce, a Veloce utiliza algum outro parceiro, porque a gente tem parceiros dentro do Chá das Síndicas que fazem empréstimo, banco que ajudam o condomínio a ficar com a saúde financeira. Mas a Veloce hoje, qual é a estratégia que vocês utilizam para ajudar esse síndico por conta dele estar com problema financeiro? Ana Paula, existe uma diferença entre preço e valor. Sim. O que a Veloce agrega num condomínio é o valor. Então, o máximo que a gente pode fazer para gerar valor em relação a tudo, ao atendimento, a gente faz. Eu costumo dizer que a Veloce talvez não seja a empresa com preço mais baixo, mas é com uma qualidade de atendimento diferenciada. Só que também a gente não vai fazer com que o síndico ou os condôminos tenham um problema financeiro por conta disso. Então, o que a gente faz? A gente enxuga o máximo que pode, vê o que é realmente, de fato, segurança do elevador, parcela o máximo que pode, vai ajustando os dias, o prazo, para que o condomínio fique bem e a empresa também. Para que fique bom para um e para outro. Mas deixar de fazer o serviço por conta disso, a gente não faz. E para complementar o que ela falou, e você falou em relação a você falou em relação a ser algo obrigatório. É norma, tá? A gente não pode falar que, olha, você tem que fazer isso. Caso não faça a aferição dos reguladores e a prefeitura vá lá e veja que não tem um lacre, porque quando a gente faz a aferição do regulador, a gente coloca um lacre dizendo o dia que aferiu. Porque é necessário ter lá, caso a prefeitura vá lá, se não tiver feito a aferição, é notificado pela prefeitura. Então, por isso que ela disse que a gente não prefere perder o cliente. Porque caso aconteça alguma situação, é o nome da Veloce que está ali, mesmo que
o síndico tenha assinado RIA dizendo que se responsabiliza, ainda assim é a nossa segurança. E a gente não vai colocar o nome da Veloce em jogo por conta de uma, talvez, inconsciência do síndico em relação à segurança dos condôminos, inclusive da própria vida, tá? Da vida da própria família, dos próprios filhos, que não está pensando em relação ao valor da aferição. Como que é importante, né? A informação, eu sempre falo, a informação é tudo. E a gente nunca sabe tudo, a gente aprende todo dia um pouquinho. Então, se por um acaso, independente de denúncia ou não, a prefeitura chegar e falar assim, olha, eu quero entrar aqui nesse condomínio e verificar os elevadores. O zelador, o síndico, tem que acompanhar esse fiscal da prefeitura, que com certeza tem um CREA, para poder verificar. Chegou lá, não tem um lacre, ou o lacre está vencido com mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que vai acontecer? O condomínio leva multa, o elevador é lacrado, não vai poder ser utilizado, e mesmo assim, essa informação, porque para pagar a multa, o gestor ou a gestora vai ter que comunicar em assembleia. E aí, olha a confusão. Sim. O elevador vai ficar parado, você vai pagar a multa e a aferição. Sim. Então, assim, faz certo. Faz certo. Hoje, diferente de lá de 2016, quando eu comecei a ser síndica, que as informações não vinham tão fáceis assim, como está sendo aqui nesse podcast, como era também quando eu fazia a live do Sextou, vocês têm que aproveitar todas essas informações e qualquer outra dúvida que vocês tiverem, é só vocês irem até o CADEG no dia 30/10, porque a Veloce vai estar lá para poder receber vocês, tirarem as dúvidas. E outra, aproveitem para chegar cedo, porque vocês também podem entrar na lista para agendar já a sua vistoria fotográfica. Porque é importante você saber como que atualmente está o seu condomínio. Não é mesmo, meninas? Sim, Com certeza. com certeza. Eu falo muito, né, Júlia e Monique, que o projeto do Chá das Síndicas, ele começou com 20 pessoas. E aí ele foi crescendo. E hoje eu tenho muito orgulho, porque a gente se encontrou num evento agora há pouco tempo, né? Uhum. Lá na Tijuca, com o João. O João esteve aqui falando de segurança com a gente aqui no podcast também. E eu vejo o relacionamento que foi criado entre as síndicas e a Veloce. Mesmo que a Ana Paula não esteja presente, sim, as síndicas do Chá das Síndicas têm orgulho de pegar uma outra síndica, outro síndico pela mão, levar lá no estande da Veloce e falar o quanto que vocês têm de diferencial. Porque muitas das vezes o mercado condominial, ele olha muito pelo tempo, ele olha muito pelo nome. Não que elas não tenham o seu mérito, mas vocês realmente são uma empresa nova que estão conseguindo escutar o seu cliente e atender ele dentro da sua necessidade. Porque muitas das vezes eu tenho certeza que vocês têm cases para contar, e eu vou pedir para cada uma contar um case, que vocês têm um case, que vocês chegam para falar sobre alguma coisa e o síndico diz assim, mas eu nunca fiz isso. Sim. Então, pela risada, eu já vi que tem uns cases aqui para contar pra gente, porque a gente já está se caminhando pro finalzinho, uma pena, mas que bom que a gente vai estar juntos lá na CADEG. Conta pra mim, Monique, um case assim que você ficou escandalizada de um condomínio que você chegou, sem falar o nome da síndica ou condomínio, para não constranger, né? E você ficou assustada por ela não fazer certos procedimentos no elevador e, graças a Deus, não deu ruim. Eu vou falar desse assunto mesmo. Muito recente isso. Foi, se eu não me engano, semana passada. Tem uma síndica que nos conheceu nesse evento do Nova Tijuca, que a Ana Paula falou. E realizamos uma vistoria técnica lá, só que ela tem um contrato de peças integral com a empresa atual dela. Só que não tem o lacre, não foi feita a aferição. E a gente pegou o RIA para dar uma verificada e estava constando que foi feito. A gente ficou, assim, escandalizado. Porque como que foi dito em um relatório de RIA, que vai para o GEM, que foi realizado algo que não foi. Olha que perigo. Olha que perigo. Ficamos escandalizados. Ana Paula, a gente fica realmente muito preocupado
com a segurança das pessoas e o quanto isso pode prejudicar a própria síndica sem saber. Eles não informaram que era necessário fazer, eles não informaram que era norma do GEM. E estavam falsificando uma documentação, que é o pior. Exatamente. Você ter uma empresa para prestar serviço para você, ser um transporte de vidas, a pessoa falsificar um documento, porque com certeza... Uma informação, no caso. Isso. Porque o que acontece? Você fez um contrato onde você não contemplou esse serviço para você ganhar e você entra e não faz. E aí você falsifica uma informação. É isso aí. E aí, olha o que isso traz para o condomínio. Se acontece alguma coisa, o seguro não cobre. Tem que dar graças a Deus se for perda material e não perda de vida. Sim. O condomínio pode ser processado pela família, até pelo susto pode ser processado. E aí vai envolver todo mundo, até a própria empresa atual que está fazendo a manutenção. E a síndica sem saber de nada que estava acontecendo, porque não foi informada disso. Uma outra coisa que eu falo muito no mercado. A síndica não precisa, o síndico não precisa ser pedreiro, marceneiro, não precisa ser técnico de elevador. Ele precisa escolher as empresas sérias. E uma coisa que eu falo para vocês que é muito importante. Por que o projeto do Chá das Síndicas? Porque, geralmente, quando a gente tem uma síndica que já é cliente da Velocity, ela vai dizer para você e vai dar referências de como é o atendimento. Que ela pode ligar a tal hora que a emergência vai funcionar, que uma peça ficou quebrada ou aconteceu alguma coisa, mas em menos de 24 horas ou em poucas horas já chegou um técnico para resolver. E aí eu mesmo sou testemunha disso. Eu fiquei num condomínio ali perto de Botafogo, e aí o botão estava ficando aceso direto, e independente do andar que as pessoas iam, ele parava naquele andar do nada sem ninguém apertar. E aí era uma coisa boba, era um fio que estava apertado do lado de dentro da botoeira, e aí estava acionando aquele andar direto, como se alguém tivesse apertado. Era uma bobagem. Mas eu liguei, em poucas horas, enquanto eu me arrumei e desci, para falar com o porteiro, que era para comunicar as pessoas, que dependente de onde eles fossem, toda hora ia parar naquele andar e tal. O técnico já chegou, já fez, já me chamou, testou comigo dentro do elevador. Não, vamos lá em tal andar. Fomos andar e por andar para testar, para ver. Então, é isso. Tem um diferencial. Além de você ter que pegar a referência com uma síndica que já esteja sendo cliente dessa empresa, você vê a seriedade. O técnico chegou em poucas horas, eu mal troquei de roupa e desci para poder avisar. Ele já estava lá, e era na Zona Sul, onde vocês dizem que tem uma base para poder atender com mais rapidez, né? E a gente testou. Falei, não, então vamos lá. Não precisou de eu pedir. O próprio técnico tem tanta confiança no que ele fez, que ele fala, vamos testar para ver se agora está funcionando corretamente. E estava. Então, isso é muito importante. Mas, Júlia, conta um case também que você ficou, assim, escandalizada, Júlia. Tipo assim, não acredito que vocês têm um contrato e a empresa fez isso. Não, essa situação que ela falou acontece muito, né? Mas aí, ali, no caso, a responsabilidade foi da empresa, né? A gente fica mais chocado quando o síndico tem consciência, ele foi alertado sobre aquilo, e assim mesmo ele decide por não fazer. Ou então decide não escolher a Velocity porque a gente vai fazer questão que ele faça a aferição anualmente, né? E eles preferem escolher uma empresa que não faça. E uma diferença de valor, não falo preço, né? É uma diferença de valor muito irrisória. Sim. Se as pessoas forem ver o quanto que é uma dor de cabeça, um processo, gente, de óbito, Sim. é muito sério. E você fica manchado para sempre. Porque eu mesmo, se eu sei que naquele prédio ali não contratou uma empresa legal e já aconteceu um acidente, eu vou utilizar a escada. Com certeza. Então, as pessoas têm que se conscientizar disso, né? Mas, Júlia, me conta um outro caso de alguma outra parte do elevador que você foi um cliente e você se surpreendeu por que aquele elevador não tinha aquela manutenção. Acontece muito da gente chegar, principalmente em contratos integrais, né? Quando a empresa é responsável por todas as peças. Ela passa para o cliente que foi feito. Aí chega no RIA, não tem nada a fazer. É incrível. Quando é contrato simples, aparece um monte de coisa. Aí, quando é integral, não tem nada a fazer. Sendo que tem que fazer a aferição, tem que trocar, tem que encurtar o cabo de tração.
Tudo isso é segurança. E eles não querem ter aquele trabalho, porque isso não interfere nem no material, é um serviço, é apenas um serviço. E aí eles não querem ter aquele trabalho, né, de encurtar um cabo de tração e bota no RIA nada a fazer, porque é um contrato integral. Eles, entendeu? Já estão... A empresa está responsável. Agora, se fosse um contrato simples, eles iam cobrar o encurtamento, iam botar no RIA, iam cobrar um encurtamento de cabo de tração. Então, isso acontece muito, de dizer que foi trocada uma peça que não foi, porque está no integral, entendeu? De reutilizar uma peça que diz que foi trocada, principalmente na parte do integral. Eles reutilizam coisas e dizem que trocaram. Então, você vê que, às vezes, eles não fazem questão... E, às vezes, quando trocam, não fazem questão nem de tirar o antigo. Deixa o antigo lá, fazendo parte ali do poço. Muita coisa que a gente pega também de outras empresas infelizmente, a manutenção ruim. Poço sujo, topo de cabine de ter bicho, de ter óleo acumulado. Gente, óleo acumulado é muito perigoso. Tem que olhar, tem que fazer a limpeza, tem que mensalmente verificar tudo que está acontecendo, porque esse zelo, agora, ele vai te ajudar para os próximos passos. Se não tiver esse zelo agora, isso vai te gerar um problema a longo prazo. Então, lá na frente, você vai pagar por um preço que está aqui. É igual você pegar uma casa nova, comprar uma casa nova, 0. Você deixar ela 3 anos, quando você chegar lá, a casa vai estar acabada, as coisas vão estar se desfazendo, porque você não teve manutenção. Então, às vezes, a gente pega um elevador novo, que não tem manutenção, que se tivesse tido manutenção, duraria 10, 15 anos, 20, 50 anos a mais. Mas tem vários problemas para ser resolvidos, porque teve a falta de zelo da empresa anterior, que não se preocupou em melhorar não só a parte do condomínio, como no próprio nome da empresa, entendeu? Se suja e ainda prejudica o condomínio com problemas a longo prazo. Vocês falaram 2 coisas muito importantes, que são coisas que eu falo muito lá dentro do projeto Chá das Síndicas. A primeira coisa que eu sempre falo é que, se você não tem uma assessoria de engenharia dentro do seu condomínio para fiscalizar o que a empresa de manutenção faz, eles fazem o que querem. Sim. A gente já pegou lata de sardinha, um monte de coisa para poder ficar pingando óleo não sei de onde, e eu acho aquilo o cúmulo do absurdo. Garrafa PET, etc. E aí você falou sobre o negócio da limpeza e sobre o negócio das peças. Existe um aplicativo de manutenção que, nesse aplicativo de manutenção, eu acho que ele vai vir para ficar e ele vai ser uma grande pegadinha que vai tirar do mercado essas empresas que dizem que fazem manutenção de elevador. Por quê? Lá nesse aplicativo, você diz que essa peça aqui quebrou. Você tem que tirar foto da peça quebrada e da peça nova que você está levando para poder colocar no elevador. E você vai documentar. Então, não vai ter mais como a pessoa dizer que quebrou, que colocou uma nova, reutilizar e colocar a mesma peça lá porque deu uma limpada. Porque, no fundo, ele quer maquiar aquilo dali para poder cobrar por fora. Porque ele preferiu colocar sem as peças, porque ele vai lucrar nas peças. Porque, para concorrer com o coleguinha, ele baixou o preço dele da manutenção. Então, ele tem que correr atrás mensalmente de inventar um monte de peças, um monte de coisas por fora para poder chegar no valor dele. E não há necessidade disso. Eu acho que quando você trabalha honestamente, quando você atende o síndico bem, até porque hoje o mercado não é mais só de síndico morador. O mercado hoje é também de síndico externo. Até mais. E o síndico externo, ele não tem só aquele condomínio. E a partir do momento que você me atende bem nesse condomínio, eu vou te levar para todos os outros contratos. Porque eu começo a perceber que eu estou sendo mal atendida no outro. Então, as pessoas têm que começar a pensar. Eu não tenho que concorrer... E até eu trouxe um empresário aqui, vocês vão conhecer lá, que é o Flávio. Eu trabalhei na empresa dele e ele falou: eu não tenho preocupação do meu concorrente A, B ou C. Eu tenho preocupação de concorrer e ser melhor todos os dias comigo. Então, acho que isso tem que ser uma filosofia das empresas de elevadores. Ela não concorre com a Veloce, ela não concorre com a fulano, com a Beltrana. Ela concorre com ela. Porque a partir do momento que existiu uma falha no contrato dela, onde ela assinou dizendo que ia fazer,
ela está abrindo brecha para sair desse contrato, porque existe a quebra do contrato. Uma outra coisa que eu falo muito para os meus síndicos e síndicas que acompanham o projeto Chá das Síndicas, existe o direito do consumidor também no contrato de condomínios. Sim. Se vocês dizem lá que quando vocês fazem a modernização, vocês dão 2 anos e está faltando um dia para fazer 2 anos, se aquilo quebrar, vocês têm que trocar. Claro. Não tem aquilo de eu enviar uma mensagem, um e-mail para a empresa e a empresa esperar o outro dia para dizer, não, hoje eu não posso mais porque acabou o contrato. Não, o dia que eu solicitei foi ontem. Então, você que é síndico, você que é síndica, vocês têm que ficar espertos sobre isso. Quebrou a peça? Eu quero a peça quebrada. Ué, tá quebrada? Se tá quebrada, me dá ela aqui. Nem todos os condomínios, meninas, têm zeladores, né? Sim. A gente sabe disso. Sim. Nem todos os condomínios têm zeladores. Muitos dos condomínios que vocês vão visitar, às vezes vocês são acompanhados pelo próprio síndico ou pela própria síndica, que também é leigo, como eu. Eu não sou técnica como a Júlia, né? Mas eu acho que é muito importante a seriedade e o caráter da empresa. Sim. Porque vocês têm que entender que hoje você atende esse condomínio, mas você quer perpetuar o seu contrato. Seu contrato não precisa ser somente de 1 ano. Não. Você pode perpetuar o seu contrato se você atende bem. Não é isso? Sim. Bom, o tempo voa, né? Mas assim, eu não quero finalizar sem dar aquela última dica, fazer as considerações finais, vocês convidarem as síndicas que são clientes e as que não são clientes para novamente ir lá bater um papo com a Veloce, conhecer também os outros parceiros, conhecer o projeto do Chá das Síndicas mais profundamente, porque assim, mãe não diz que o filho é feio, claro que não, né? Mas assim, eu tenho um amor muito grande pelo projeto, porque nós mulheres somos a maioria no mundo. E eu acho que Deus tem algum propósito por deixar mais mulheres no mundo. E a gente nasceu com um negocinho, um defeitinho de fábrica, né? A gente, às vezes, não olha com esse olhar tão profissional. A gente olha para outra mulher criticando, olhando. É fulano... gosta de blusa rosa. A fulana usa turbante. A fulana fala assim, fala assado. Fala alto, fala baixo. Então, assim, a gente precisa unir forças. A gente precisa ter esse conjunto aqui. O Chá das Síndicas é um conjunto de mulheres, né, que são empreendedoras e que crescem cada dia mais, né, para trazer essa melhoria para o mercado condominial, né? Então, antes de se despedir, eu quero que vocês façam as últimas considerações, né? Porque o nosso podcast vai ficar gravado e é muito legal a gente levar essas informações para todos, para os síndicos, para as síndicas, subsíndicos, para os conselheiros. Eu acho que até os condôminos precisam saber das informações corretas, até para não criticar o síndico sem motivo, né? Meninas, para que seja um pouco mais humanizado, até porque esse é o diferencial da Veloce, venham participar do evento do Chá das Síndicas, dia 30 de outubro, na CADEG. A gente pode bater um papo, tirar todas as dúvidas de uma forma informal, fazer um network. Eu acho muito importante porque, como vocês estão daí vendo a gente, fica algo mais engessado. Mas, pessoalmente, a gente tem uma troca, pode passar informação e pode ter certeza que o que a gente é, pessoalmente, a gente tem, pelo telefone, vamos conversar, bater papo. Eu falo que eu não me importo com hora, com nada, eu sempre respondo as pessoas, se é sábado, se é domingo. Eu gosto de atender... Eu gosto de atender às necessidades das pessoas. Então, vem participar com a gente. Eu acho muito importante, Ana Paula, o seu projeto, realmente sobre mulheres, ter um lugar mesmo especial, que as pessoas olhem com mais carinho. A gente tem essa parte mesmo de criticar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa parte de ser mãezona também, de abraçar, de ter um carinho, de ter um cuidado. Então, venha, vocês vão se sentir abraçadas por nós. Tenho certeza que vai ser um dia muito especial, que eu sei que a Ana Paula fica muito feliz e vai ser muito, muito, muito incrível, gente. Espero que vocês venham participar. Quem é síndico, quem não é, quem está conhecendo. Conheci muitas meninas que estão no primeiro mês.
síndicas profissionais, realmente, como você falou, que estão no primeiro mês, então é bom para conhecer, para bater um papo e se divertir também, porque no final é sempre bem divertido. Claro, e vai ter, né, aquele coffee break, vai ter o pagode, a gente vai se divertir e se informar ao mesmo tempo. Júlia, suas considerações finais. É isso, eu acho que as mulheres, quando elas perceberem o poder que a gente tem, quando a gente se une, né, e deixa essas bobeirinhas de lado, né, a gente tem que desconstruir essas coisas de rivalidade feminina que foi ensinado na sociedade. Quando elas se unem, elas também podem ter conhecimento nesse universo que é considerado masculino, né, tanto na engenharia, na parte técnica, nesse mundo de elevador principalmente, que é considerado masculino, né? As mulheres podem sim ter conhecimento nessa parte, então se juntem a gente no Chá das Síndicas no dia 30 e a gente vai tirar todas as dúvidas, tanto técnica quanto comercial, vamos conversar sobre coisas pessoais também, trocar conselhos. E sempre tem um brindezinho especial da Veloz para você, hein? Vou ter que ir lá para conhecer. É muito bom ouvir isso, porque assim, ó, a engenharia, a área de elevadores, ela realmente tem mais os homens. E foi apresentado a Veloz para mim através de mulher, e vocês estão perpetuando essa parte, tanto técnica como comercial, também feminina. Nós, mulheres, temos um modo diferente de atender o cliente. A gente consegue ouvir mais o cliente, perceber qual é a necessidade do cliente, porque eu acho que o futuro, mesmo que as pessoas falem de tecnologia, as pessoas não vão querer ser atendidas 100% pela tecnologia. As pessoas vão querer ter uma pessoa humana para entender a sua necessidade. E a Veloz tem esse diferencial. Ele escuta primeiro as necessidades do cliente para poder apresentar soluções e, como você mesmo falou, Monique, dentro das condições da Veloz, ela vai parcelar o máximo possível para ajudar o condomínio também. E caso o condomínio realmente esteja numa situação onde o valor da obra seja muito, muito grande, não tem problema algum. A gente tem parceiros dentro do Chá das Síndicas para a gente poder ajudar financeiramente. Então, gente, olha, muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau!